Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast Bastidores da Jornada. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcela Drummond. Eu faço esse podcast aqui contando um pouco sobre a minha vida, fazendo algumas reflexões que eu obtive com toda a experiência da minha trajetória. Eu sou casada com o Felipe, sou mãe do Levi de 4 anos e sou empreendedora há mais de 15 anos. Atualmente eu tenho uma imobiliária junto com meu marido Felipe, aqui em Belo Horizonte. E hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Essa é uma frase que a gente fala muito aqui no escritório, muito aqui com os nossos funcionários, nossos corretores, e ela é uma frase que a gente aprendeu, né, eu e o Felipe, quando a gente leu Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro do autor Tim Harv Eker, que inclusive eu recomendo muito que você leia. A gente até tem aqui um episódio lá do início sobre esse livro. Se não me engano, eu fiz ele junto com o Felipe, inclusive. Então, eu recomendo que você assista, porque a gente falou lá sobre os diversos tópicos do livro. E hoje eu vou falar especificamente sobre essa questão, né? O que significa essa frase? Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. E como que você pode usar isso, esse conceito na sua vida? O que isso significa? Significa que nós, seres humanos, somos seres de hábitos, né? A gente cria hábitos, e os hábitos que a gente cria, eles são parecidos nas diversas áreas da nossa vida. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem aqui, geralmente comenta muito sobre isso, a gente tem um dos corretores que trabalha com a gente, que é o Elbert, que ele é muito disciplinado na saúde dele. Ele come super bem, você nunca vai ver ele comendo um bolo numa festinha que a gente faz aqui, porque ele segue a dieta dele rigorosamente. Ele treina todos os dias, então ele é muito focado e muito disciplinado na saúde. Qual que é a consequência disso? Ele é muito disciplinado no trabalho. Ele é aquela pessoa certinha, aquela pessoa que você sabe que ele vai ter disciplina para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, disciplina para vir no escritório, disciplina para atender os clientes e tudo mais. Então, ele desenvolveu esse hábito de ser disciplinado. E aí, o que isso acontece com o nosso cérebro, né? O cérebro entende que ser disciplinado é normal, que ser disciplinado é a maneira, é o modus operandi, né? É a maneira como a pessoa tem que funcionar. O seu cérebro, ele entende isso. Pô, ser disciplinado é normal. Se eu vou ser disciplinado, eu sou disciplinado nas diversas áreas da minha vida. Então, como que isso pode ser usado, né, no seu trabalho? Eu vou dar, na sua vida, na verdade. Vou dar aqui alguns outros exemplos. Se eu trato mal um funcionário, muito provavelmente eu vou tratar mal minha família, meus familiares. Se eu sou estressada no trabalho, muito provavelmente eu vou ser estressado na família. Então, do jeito que eu faço uma coisa, se eu atraso em reuniões, se eu não tenho muito compromisso com o tempo, por exemplo, com horário de começar as coisas, eu muito provavelmente não vou ser compromissado com o horário de uma reunião com o cliente, né, com um atendimento, com uma coisa séria. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, inclusive, é nunca me atrasar para um médico. Eu sempre me organizo para chegar ali 10 minutos antes ou pontualmente ali, né, estar pontualmente em médico, em alguma coisa que eu agendo, por exemplo, fazer uma unha, cortar cabelo, fazer sobrancelha. Eu nunca me atraso. Por quê? Porque eu criei esse hábito. Logo, eu nunca me atraso para uma reunião também. É muito raro eu me atrasar por uma reunião. Por quê? Porque esse é o modo como o meu cérebro funciona. Eu entendo que eu agendei uma coisa com uma pessoa e que a pessoa está me aguardando, então eu não vou me atrasar para aquilo. É a maneira como eu penso, é a maneira como o meu cérebro funciona, são os meus hábitos. Então, como que você pode usar isso a seu favor, nas diversas áreas da sua vida? A gente tem uma coisa que a gente chama de hábitos angulares, ou eu e o Felipe, a gente faz
um curso do Elton Euler, que é Aliança Divergente, que eles chamam isso lá de efeito paralelo. Quando você quer mudar alguma coisa na sua vida, que você está tendo muita dificuldade, o que você pode fazer? Muda alguma outra área da sua vida, instala aquele mesmo tipo de hábito, mas uma área que talvez seja um pouco mais fácil. Então, por exemplo, ai, nossa, eu tenho muita dificuldade de ser disciplinado com o meu trabalho. Eu tenho muita dificuldade de cumprir com aquilo que eu me comprometi, de cumprir os horários, enfim, eu tenho dificuldade de ser disciplinado com o trabalho. Eu já tentei e não consigo. Muito provavelmente você também não é disciplinada na sua saúde, na sua alimentação, nos seus treinos, né? Muito provavelmente você não é disciplinado em outras áreas. Então, escolhe uma área ali que talvez seja mais fácil. Por exemplo, estabelece o hábito de ser disciplinado com a leitura, que talvez seja uma coisa mais fácil. Comece a ler, fala assim, ó, agora eu vou ler 10 minutos por dia, tal horário, assim, antes de sair de casa, eu vou ler 10 minutos. Você vai criando o hábito de ser disciplinada com a leitura. E aí depois você vai trazendo essa disciplina, trazendo esse hábito para outras áreas da sua vida, né? E isso para tudo, para ser mais constante, para ser mais resiliente, para tudo aquilo, todas aquelas características positivas que a gente quer desenvolver, que a gente entende que vão trazer mais resultados positivos para a nossa vida, a gente pode estabelecer isso, né? Ter esse efeito paralelo, ter esse hábito angular. O que é um hábito angular, né? Porque angular vem ali da pedra angular, que antigamente era uma pedra, né? Era o fundamento ali nas edificações. Então, se você tirasse aquilo ali, tudo mais desmoronava. Então, era uma peça fundamental. Então, é a mesma coisa com o hábito angular. É um hábito que você vai estabelecer como fundamental na sua vida, que vai dar base, que vai dar suporte para você estabelecer o mesmo hábito em outras áreas da sua vida. Eu uso isso muito, por exemplo, na criação do Levi, que é o meu filho de 4 anos. O que eu faço, né? Eu entendo que tem alguns hábitos, tem algumas maneiras de pensar, algumas crenças mesmo, que ele precisará ter como adulto, que eu vejo que é importante na minha vida, que faz parte da minha vida, ou que eu não tive, né? Eu tive dificuldade em adquirir, ou tenho dificuldade de adquirir. Então eu entendo as habilidades necessárias, as habilidades emocionais que vão ser necessárias para ele na vida adulta e já tento desenvolver isso nele agora na infância. Um exemplo, por exemplo, é a resiliência, o hábito de lidar com a frustração, né? Isso eu vejo que é muito importante no adulto, né? Nós adultos, a gente lida com frustração o tempo todo da nossa vida. A gente vai lidar com frustração, é normal. Só que algumas pessoas, elas têm maior capacidade de lidar com frustração do que outras, né? Emocionalmente falando. Então, e isso determina muito os nossos resultados. E aí, como que eu desenvolvo isso nele desde pequeno? Eu vou desenvolvendo pequenas frustrações. Então, eu não me importo em falar não. Eu uso muito o não com ele. E ele se frustra, e ele fica bravo, e ele chora e tudo, mas ele tem que entender desde o início que nem tudo na vida ele vai ter. E ele vai ter que desenvolver essa capacidade de lidar com as emoções dele. Não de não ficar frustrado, mas de lidar com a frustração, porque frustrado ele vai ficar. Mas porque ele queria alguma coisa, uma expectativa, e aquela expectativa foi frustrada, assim como nós adultos. Mas eu estou desenvolvendo nele a capacidade de lidar com esse sentimento, né? Estou desenvolvendo nele a crença de que isso está ok. Então, eu vou desenvolvendo isso em pequenas coisas, né? Lidar com a frustração de não poder comer uma bala, de não poder assistir televisão, de ter que fazer alguma coisa. Então, eu vou dificultando a vida dele ali, né? Como quando criança, para que quando ele esteja na vida adulta, ele tenha isso desenvolvido na mente dele. Então, isso é um hábito angular, né? É uma característica angular, digamos assim, um comportamento angular. Eu desenvolvo no pequeno agora, quando ele é criança,
para que isso vai se solidificando na mente dele à medida que ele vai crescendo. E se a gente não teve isso na infância, a gente precisa desenvolver isso na fase adulta, né? Então, eu tenho dificuldade de lidar com a frustração. A gente precisa se colocar em situações de frustração menores, para que quando uma frustração grande vier, eu tenha capacidade, eu tenha desenvolvido a capacidade de lidar com aquele sentimento, tá? Então, isso que dessa maneira que você vai desenvolver em você essa capacidade, né? E aplicar esse conceito na sua vida, de que da maneira que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. Aplique isso em coisas menores, em coisas mais fáceis de lidar, e depois você vai conseguir desenvolver isso mais facilmente em outras áreas da sua vida que você tem maior dificuldade, tá? Alguns outros exemplos que eu trouxe aqui. Dar feedback. Nossa, eu tenho dificuldade de dar feedback para os meus funcionários. Então, o que eu posso fazer? Vou começar a desenvolver o hábito de dar feedback com pessoas que eu tenho maior controle. Então, por exemplo, vou começar a dar mais feedback, ter mais conversas difíceis com meu marido, né? Que eu estou, entre aspas, num ambiente mais controlado, com meu filho, né? Ter ali aquelas conversas de embate que às vezes a gente tem muita dificuldade de ter, e aí eu vou começando isso por pessoas que estão mais próximas, pessoas que eu tenho mais facilidade. Não que você tenha que começar a brigar, né, com seu marido todo dia para desenvolver o hábito de brigar com outras pessoas, não é isso. Mas desenvolver a capacidade de conversar com seu marido. Se você não consegue conversar com seu marido, com sua esposa, sentar, alinhar uma coisa que está acontecendo, você não vai conseguir desenvolver o hábito, você não vai conseguir ter conversas difíceis, conversas de feedbacks com colegas de trabalho, com funcionários, com pessoas acima de você. Eu tenho dificuldade de falar não. Beleza. Isso é difícil numa área maior da sua vida, no trabalho, talvez, enfim. Comece no pequeno, fale não para pessoas, para coisas mais controladas, fala não para um doce, fala não para uma pessoa que está perto de você, para uma determinada situação, depois você vai ampliando isso. Se coloque propositalmente, né, em situações que você vai poder falar não. Outro dia não, tem mais tempo, foi no final do ano passado, eu fiz isso, eu estava percebendo que eu tinha um pouco de dificuldade de servir as pessoas. Eu queria desenvolver mais em mim o hábito de servir, de ser útil às pessoas que estavam ao meu redor. E aí eu falei assim, beleza, como que eu posso fazer isso em um ambiente que é menos controlado? Tipo assim, eu queria desenvolver o hábito ou a característica de servir o outro, mesmo que fosse me dar uma dor de cabeça e tudo. E aí, no final do ano, tinha lá a turminha do Levi sempre se junta para fazer uma lembrança para os professores, uma lembrança para a turma e tudo. E aí não tinha ninguém que pegasse aquele negócio ali para fazer. E aí eu falei, olha, uma ótima oportunidade de eu desenvolver em mim essa capacidade de servir aos outros. E aí eu peguei aquilo para fazer. A gente fez uma caneca lá, colocou a fotinha das crianças. Era um negócio que dava uma trabalheira. Tinha que pegar a foto de todas as crianças, contatar o prestador de serviço, mandar a foto, não sei o quê, ajustar, pegar o dinheiro de todo mundo, pagar o almoço, depois distribuir as canecas para todo mundo. Então é uma coisa que desenvolveu em mim o hábito de servir antes de querer ser alguma coisa para aquela pessoa, né? Era isso que eu estava querendo desenvolver em mim. Então eu desenvolvi num lugar ali que ia ter pouco impacto na minha vida se desse errado. Por quê? Porque aí eu consigo levar aquilo para outras áreas da minha vida que pode ter um impacto maior se desse errado. Então, eu não sei se está ficando claro para você exatamente como você pode usar isso na sua vida. Pegue uma coisa que você quer desenvolver, mas que você tem dificuldade de desenvolver, tem medo de desenvolver, tem medo de colocar em teste, digamos assim, coloque em teste em pequenas áreas da sua vida, em ambientes mais controlados, e aí você vai conseguir desenvolver essa capacidade e esse hábito. Você vai desenvolvendo as crenças, você vai desenvolvendo o modo como a sua cabeça pensa, o modo como seus pensamentos funcionam. E depois é muito fácil levar isso para todas as áreas da sua vida, tá bom? Então é isso que eu queria falar
no episódio de hoje e eu te vejo aqui no próximo episódio. Tchau, tchau!